Um grande abraço para todos, que Deus ajude, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma live aqui, um assunto um tanto polêmico, mas eu fiz uma pesquisa, um apanhado geral, em caráter de um artigo científico. E nós vamos falar para vocês, eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, sobre a visão das principais religiões sobre a homossexualidade. Uma análise comparativa. Eu sou o professor Nelson, psicanalista Nelson Andrade, doutor PhD em teologia, e fiz aí uma pesquisa sobre este assunto. Fiz um trabalho bem legal. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês possam compartilhar com outras pessoas, porque é um assunto polêmico, né? A visão sobre a homossexualidade nas grandes ramas, né, das principais religiões. Deixa eu ver aqui a capa do trabalho, eu fiz uma capa legal. Sempre eu mostro, sempre eu estou pesquisando. Ok? Tem uma capa bem legal. E vamos falar sobre este assunto. Eu queria que vocês, por gentileza, compartilhassem com outras pessoas. Vejam que aqui é um trabalho, uma pesquisa, né, de um artigo científico. A relação, eu vou falar sobre os pontos principais, tá? Referenciais teóricos, objetivos, tal, não vou falar não. A relação entre religião e homossexualidade é um dos temas mais debatidos na contemporaneidade. E este artigo, ele analisa as perspectivas das principais religiões, das grandes religiões, né, que é o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, budismo e judaísmo, destacando fundamentos teológicos, variações internas e interpretações contemporâneas. Observa-se que, embora muitas tradições tenham origens restritas, ou bem restritivas, né, há crescente diversidade interpretativa no mundo atual. A relação entre religião e comportamento humano sempre esteve no centro das grandes discussões éticas da história. Entre os temas mais sensíveis e debatidos na contemporaneidade está a homossexualidade, especialmente quando analisada à luz das tradições religiosas que moldaram civilizações inteiras. Aqui é um resumo daquilo que nós iremos falar. Vamos à introdução. As grandes religiões do mundo, cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo, não apenas oferecem respostas espirituais, mas também estabelecem estruturas morais que influenciam culturas, leis e identidades. Nesse contexto, a compreensão da homossexualidade torna-se um campo complexo, onde se entrelaçam textos sagrados, interpretações históricas e transformações sociais. Haja visto ser realmente um tema muito polêmico. Um grande abração para todos vocês aí, ok? No âmbito das tradições abraâmicas, especialmente no pensamento associado a Jesus Cristo e aos escritos apostólicos, observa-se uma tensão entre norma e graça, lei e amor, julgamento e misericórdia.
Já nas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, percebe-se uma abordagem mais diversa, frequentemente menos centrada em códigos rígidos e mais voltada à harmonia e à ética relacional. Além disso, a análise entre o Antigo e o Novo Testamento revela não apenas diferenças de linguagem e contexto, mas também um desenvolvimento teológico significativo da centralidade da lei para uma ênfase na transformação interior do ser humano. Diante desse cenário, este estudo propõe uma investigação teológica, comparativa e contextual sobre como as maiores religiões compreendem a homossexualidade. Mais do que apresentar posições fixas, busca-se compreender os fundamentos dessas visões, suas variações internas e o seu desdobramento no mundo contemporâneo. Assim, este trabalho não pretende apenas responder a uma questão moral, mas provocar uma reflexão mais profunda. Como conciliar tradição, fé, dignidade humana e os desafios do nosso tempo? Como conciliar isso? As religiões, elas exercem forte influência moral e cultural sobre milhões de pessoas. As 5 maiores religiões globais somam bilhões de adeptos e moldam valores sociais em diversas culturas. Prestem bem atenção. A homossexualidade, por sua vez, tornou-se um ponto de tensão entre tradição religiosa e direitos humanos contemporâneos. Vejamos aqui as religiões abraâmicas, visão tradicional restritiva. Aí nós temos o cristianismo. O cristianismo interpreta relações homossexuais como pecado, com base em textos bíblicos, vertente tradicional, católica e evangélica conservadora. Considera a prática homossexual incompatível com a moral bíblica. Já a vertente progressiva, algumas igrejas aceitam e até celebram uniões homoafetivas. Observação: o cristianismo ele não é homogêneo. Existem centenas de denominações com interpretações distintas. Convém salientar isso aqui. O judaísmo apresenta 3 principais correntes. Ortodoxo rejeita as práticas homossexuais. O conservador tem uma posição intermediária. E o reformista geralmente aceita e inclui pessoas LGBTQIA+. No islamismo, vejamos, pois, a maioria das interpretações tradicionais considera a homossexualidade proibida. Em alguns países de maioria islâmica, há punições legais severas. Aqui vemos a maior rigidez institucional entre as grandes religiões. Religiões orientais, perspectivas mais diversas. Temos o hinduísmo. O hinduísmo não possui uma única doutrina central. Algumas tradições aceitam a homossexualidade como parte da diversidade humana. Outras seguem textos antigos que as condenam. O resultado é alta diversidade interpretativa. Sigo aí o meu pensamento, a minha pesquisa, tá? Quer dizer, aquilo que eu pesquisei. No budismo, o budismo foca mais na ética do comportamento do que na orientação sexual. E o principal critério moral é evitar o sofrimento. Em muitas interpretações modernas, a homossexualidade não é vista como problema moral. Porém, em contextos asiáticos tradicionais, ainda há
conservadorismo. Observe que aqui eu apenas estou pincelando, não estou aqui mostrando porcentagem, não estou aqui mostrando o país. A pesquisa, o objetivo dela foi como mostrar realmente essa visão sobre a homossexualidade nos grandes grupos religiosos, né? Vemos aqui uma comparação geral. No cristianismo, a visão tradicional é restritiva e a tendência moderna é dividida, ok? O judaísmo é restritiva, nós temos aí essa visão tradicional restritiva, ortodoxo, e a tendência moderna progressiva, reformista. No islamismo é fortemente restritiva e a tendência moderna pouca mudança institucional. No hinduísmo é variável, a visão tradicional ela é variável. E a tendência moderna é flexível. No budismo é neutra, ética, e a tendência moderna geralmente inclusiva. Fatores que explicam as diferenças: os textos sagrados, religiões com leis morais rígidas como a Bíblia e o Alcorão tendem a posições mais restritivas. Estruturas religiosas: centralizada, menos mudança, exemplo, no islamismo tradicional, e descentralizada, mais adaptações, como exemplo, o hinduísmo. Temos a influência cultural. Muitas vezes a cultura influencia mais do que a própria religião. Transformações contemporâneas. Nos últimos anos, há 3 movimentos importantes. Aí temos aí reinterpretações teológicas, inclusões de pessoas LGBTQIA+, em comunidades religiosas. Tem algumas vertentes religiosas evangélicas que até fazem casamento de pessoas homoafetivas. Já há outras correntes que até expulsam as pessoas do seu convívio, né? Conflito entre tradição e direitos, e aí nós vemos o conflito muito forte entre a tradição e os direitos humanos. Não existe uma única resposta religiosa sobre a homossexualidade. O cenário global ele envolve tradições historicamente restritivas, crescentes diversidades interpretativas, são várias as interpretações, e tensões entre fé, cultura e modernidade. A religião, ela não é estática, ela está em constante diálogo com a sociedade e sempre há verdadeiras mudanças, ok? Vejamos aqui a visão de Jesus sobre a homossexualidade, uma análise teológica. Nós temos ausência de referências diretas. Apenas nos relatos dos evangelhos não há menção explícita, clara, de Jesus abordando a homossexualidade como tema direto, porque realmente não há. Isso diferencia sua abordagem de outros textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento e de escritos apostólicos posteriores. Esse silêncio tem gerado duas linhas principais de interpretação. Argumento de que o tema não era central no ensino de Jesus, que realmente não foi. Jesus não falou sobre este assunto. Argumento de que ele reafirmava implicitamente a tradição judaica vigente. Há esses argumentos. ênfase nos princípios, não em listas de pecados. O ensino de Jesus se concentra em princípios mais amplos como amor ao próximo, misericórdia, justiça e arrependimento. E o exemplo central de Jesus é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso leva muitos teólogos a entenderem que Jesus tratava mais da intenção do coração do que de categorias específicas de comportamento. Isso nós vemos claramente nos discursos de Cristo. O padrão do casamento. Em algumas passagens, como Mateus capítulo 19,
Jesus reafirma o modelo tradicional do casamento, que é homem e mulher. Duas interpretações surgem. Tradicional, Jesus confirma o padrão heterossexual como norma. Progressiva, ele apenas responde a uma questão sobre o divórcio, não sobre outras formas de relação. A postura de Jesus diante de pessoas marginalizadas. Um ponto central, fortíssimo nos evangelhos, é a forma de como Jesus trata pessoas consideradas pecadoras. Ele se aproxima, ele acolhe, ele transforma sem excluir. E a palavra de Deus nos diz que todos somos pecadores. Como exemplo, nós temos a mulher adúltera. Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então veja que o objetivo de Jesus é transformação. Não é excluir, não é lançar fora, mas pelo contrário, oferecer uma oportunidade de transformação. Isso revela uma tensão teológica muito importante. Jesus une graça e verdade, sem reduzir um ao outro. E a graça é favor imerecido. Quem de nós merecíamos, na realidade, a salvação ou merecemos? Nenhum de nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Interpretações teológicas contemporâneas. Vejamos aqui a linha conservadora. Jesus não falou diretamente porque o entendimento judaico já era claro. Jesus era judeu. Portanto, ele não teria mudado essa posição. Mas nós temos a linha inclusiva. O silêncio de Jesus é super significativo. Seu foco no amor e na dignidade humana abre espaço para novas leituras e para todos os tipos de pessoas. O Evangelho de Jesus é inclusivo. Na síntese teológica, a análise dos evangelhos permite afirmar com segurança acadêmica: Jesus não abordou diretamente a homossexualidade. E não há quem possa aqui dizer que sim, porque realmente ele não abordou. Ele enfatizou amor, misericórdia e transformação interior para todos os marginalizados. Suas palavras são interpretadas de formas diferentes por correntes teológicas. Integração com o debate religioso geral. E ao incluir Jesus no debate, o tema se desloca de uma abordagem puramente legal para uma abordagem relacional, da lei para o coração, da condenação para a redenção. E Jesus, ele não veio condenar, ele veio salvar. Agora, essa salvação era oferecida a todos, mas nem todos querem, nem todos aceitam. Da exclusão para o encontro. Portanto, Jesus não exclui. Ele leva a pessoa a ter um encontro, mostra as intenções do coração, as intenções do interior, para que a pessoa possa compreender que ela necessita de uma mudança, que ela necessita de um arrependimento, de uma transformação. A visão de Jesus não pode ser reduzida a uma resposta simples sobre a homossexualidade. Ele aponta para algo mais profundo, uma ética baseada no amor, uma espiritualidade centrada na transformação e uma relação com Deus que ultrapassa rótulos sociais. O que nós precisamos, qualquer grupo social, qualquer grupo sexual, qualquer grupo religioso, porque essa pessoa precisa de um encontro com Deus. E na realidade, se for olhar para versículos isolados, todos estamos condenados. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. Vejamos aqui agora a visão do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a homossexualidade. O Antigo Testamento preservava a lei, a pureza e a ordem social. O Antigo Testamento, especialmente a Torá, contém as referências mais explícitas sobre práticas homossexuais. Nós temos textos centrais como Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, e esses textos, eles falam de um código de santidade, de um código moral de santidade, que orientava o povo de Deus, de Israel, em aspectos religiosos,
em aspectos morais e em aspectos sociais. Aí nós temos aqui uma interpretação tradicional. Relações entre pessoas do mesmo sexo são proibidas, naquela época, lá no Antigo Testamento, associadas à ideia de impureza ritual e moral. Leitura contextual acadêmica. Muitos estudiosos destacam que essas leis também incluem proibições alimentares, regras de vestimentas, normas cerimoniais. E sim, claro, havia muitas leis no Antigo Testamento. Isso levanta a questão: essas leis são universais ou específicas para o contexto do Antigo Israel? Aí nós temos o caso narrativo, que é Sodoma e Gomorra. Inclusive, eu fiz uma live sobre a lição da escola dominical, que explica sobre o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Outro texto frequentemente citado é o relato de Sodoma em Gênesis, no capítulo 19. E as interpretações variam. A interpretação tradicional é a condenação da homossexualidade. Mas, na realidade, você estudando o texto, eu fiz já algumas lives sobre esse assunto, nós temos aqui a alternativa, que é a condenação da violência, do abuso, da falta de hospitalidade. Eles não ajudavam o pobre. Havia muitas relações sexuais ilícitas, havia muito roubo, havia muita condenação, havia muita violência. O juízo sobre Sodoma e Gomorra não foi exclusivo para um tipo de situação, mas para todo um contexto. No Novo Testamento, nós temos a ética, a graça e a transformação. Já no Novo Testamento, nós vemos aí a abordagem cristã muda de um sistema legal para uma ética centrada em Cristo. E nós temos frequentemente textos, né, que são citados, Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 27, 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Esses textos falam sobre esse assunto, mas é necessário nós observarmos que esses textos aparecem nas cartas de Paulo de Tarso e refletem o ambiente cultural greco-romano, as práticas associadas a excesso, como também idolatria e exploração. Aqui nós temos as principais linhas de interpretação. Interpretação tradicional, o Novo Testamento reafirma a proibição do Antigo Testamento. A prática homossexual é vista como incompatível com a vida cristã. E é uma interpretação contextual. Os textos condenam práticas específicas, exploração, prostituição cultural e abuso. Não tratam diretamente relações afetivas modernas e consensuais. Diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. A base, o foco aqui, né? A base no Antigo Testamento é a lei, no Novo Testamento é a graça de Deus. O foco é uma pureza ritual e social no Antigo Testamento. No Novo Testamento é uma transformação interior. O aspecto da linguagem no Antigo Testamento é uma norma diretiva. No Novo Testamento é ética e pastoral. E a aplicação nacional ao povo de Israel. E no Novo Testamento universal, que é a igreja. E a igreja ela é composta de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos, nações e línguas. E não é apenas um tipo de situação de pecado, mas todos os pecados a igreja deve realmente buscar a viver em santidade. O papel de Jesus Cristo, embora o Novo Testamento inclua textos apostólicos sobre o tema, Jesus não aborda diretamente sobre a homossexualidade, mas ele foca no amor, na misericórdia, na perfeição, na graça. Entre norma moral e prática pastoral está realmente a base da graça de Deus. E a síntese teológica, a análise conjunta, revela que o Antigo Testamento apresenta proibições explícitas dentro de um sistema legal. O Novo Testamento apresenta reflexões dentro de um contexto ético e pastoral. E as interpretações, elas variam conforme a tradição teológica, conforme o contexto histórico e conforme o método de leitura bíblica. E o debate sobre homossexualidade na Bíblia não é apenas textual, mas também é interpretativo, pois envolve uma pesquisa histórica muito grande, conhecimento das culturas,
conhecimento da teologia e a interpretação hermenêutica. Assim, qualquer abordagem séria exige um equilíbrio muito grande entre fidelidade ao texto e compreensão do contexto. E sem amor, queridos, a verdade se torna arma. Sem verdade, o amor se torna ilusão. A fé verdadeira nasce do equilíbrio entre ambos. Essa aí foi a nossa pesquisa que nós buscamos. Vou até citar aqui as referências à Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, a Bíblia Sagrada, né? Depois o Alcorão em português, tradução de Mansour Chalita, o Alcorão, o Sagrado e o Profano, Mircea Eliade, Uma História de Deus, Karen Armstrong, Cristianismo, Tolerância sobre a Homossexualidade, John Boswell, e Robert Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, Texts and Hermeneutics. E também de James Bowie, Bible, Gender and Sexuality, Paul for Everyone, Every John, Everyone, N.T. Wright, História da Sexualidade, A Vontade de Saber, Michel Foucault, Catecismo da Igreja Católica e outros livros que nós pesquisamos aí. Deixa eu ver aí quem está aí. Vanderlei, tudo jóia? Então, queridos, eu trouxe para vocês essa reflexão de um artigo científico que eu preparei, dando essa visão geral, não seguindo pontos específicos, né, ou leis de cada religião, mas mostrando a visão das principais religiões sobre a homossexualidade, uma análise comparativa. E terminando aqui, Jesus tratou a todos por igual. Todos são pecadores. Jesus tratava todas as pessoas com amor, com respeito, com dignidade, independentemente de sua condição e orientação. E essa questão sobre a homossexualidade, Moisés, tudo bem, querido? É um tema muito, muito complexo, muito debatido. E nós precisamos entender o quanto Cristo amou a todos. Ele se entregou por todas as pessoas. E a Bíblia aborda o comportamento humano, todos os comportamentos humanos. E o ensinamento de Jesus atinge todas as pessoas. E nós vemos aí o amor incondicional de Jesus para com todos. Jesus, ele demonstrava amor para com todos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso mostra que sua abordagem prioriza o respeito e a compaixão. E nós precisamos entender que Jesus, ele acolhia marginalizados, pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, Lucas capítulo 5, versículos 31 ao 32. E a missão de Jesus era de transformação, levar as pessoas a uma nova vida. Eu fico muito triste quando eu escuto determinadas pregações, determinadas falas, quando o líder diz, se você não quiser mudar, você sai daqui deste local. Gente, todos nós precisamos da justiça e da misericórdia de Deus. E em Mateus 7, Mateus 7, versículo 1, Jesus ensina, não julgueis para que não sejais julgados. Isso reforça que a fé cristã não deve ser usada para condenar as pessoas, mas para oferecer às pessoas apoio psicológico, apoio moral, apoio social, aconselhamento. Promover uma dignidade na vida das pessoas. E a Bíblia, embora a Bíblia trate de comportamentos específicos, mas nós vemos os ensinamentos de Jesus
mostram que todas as pessoas merecem respeito, merecem compreensão, merecem amor, merecem uma chance, merecem uma oportunidade. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui para todos vocês que estão me ouvindo é que Jesus, ele ama a todos nós. E ele quer o melhor para todos nós. Cada dia, cada momento, quando nós observamos ou quando nós estudamos sobre o Evangelho de Jesus, nós vemos um Evangelho transformador. Um Evangelho que mostra o grande amor de Deus para com todos. A inclinação da humanidade é realmente o pecado. Todos nascemos pecadores, todos somos pecadores. E quando você olha para determinados versículos da Bíblia, estamos condenados. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é o meu conselho aqui nesta tarde? Olhando para Jesus. Porque em Cristo nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós temos uma felicidade verdadeira. Se você olha para o homem te condena. O homem diz, não pode estar em nosso meio qualquer tipo de gente que peque. Mas quando Deus olha para a humanidade, que ele viu que não havia nenhum justo, o que é que ele fez? Ele mandou Jesus. E hoje nós vivemos na época da graça, mas não é que por estar na época da graça que eu viva uma vida de pecado. Mas eu devo entregar-me a Cristo de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Um grande beijo, um grande abraço, eu amo a todo mundo, graças a Deus não tenho preconceito com ninguém. Um beijo para todos vocês.